Eu posso viver para mim mesmo. Posso fazer o que quiser no mundo, posso comprar qualquer casa no mundo, mas isso vai me dar uma boa energia. É por isso que eu amo isso, é por isso que é tão comparável, é por isso que muitas pessoas podem meio que compará-lo, como elas meio que entendem, mas elas não entendem. Quando você pensa em campeões do UFC, você imagina jatos particulares, relógios de diamante e mansões com mais banheiros do que um lutador tem nocautes. Esse estilo de vida praticamente se vende sozinho. Milhões no banco, câmeras por todos os lados, um mundo que te incentiva a gastar. Mas o que acontece quando um campeão olha para tudo isso e diz não? O que acontece quando o rei dos pesos pesados do mundo bate o ponto para um turno de 24 horas em um quartel de bombeiros? Ou quando um homem que vale 40 milhões de dólares recusa outros 40 milhões de dólares porque o dinheiro não está alinhado com sua alma? Esses são lutadores que fizeram fortunas dentro do octógono e depois se afastaram silenciosamente de tudo o que os holofotes prometiam. Sem ostentação, sem exibicionismo, apenas valores que batem mais forte do que qualquer golpe que já desferiram. Número 6. Stipe Miocic. A maioria dos pesos pesados do UFC passa o tempo fora das lutas colecionando supercarros e mostrando mansões nas redes sociais. Stipe Miocic passa o tempo assumindo turnos de 24 horas no Corpo de Bombeiros de Valley View, em Cleveland, Ohio. O homem já segurou o título mais perigoso dos esportes de combate 2 vezes e ainda assim dirigia uma simples van preta de volta para casa, para sua esposa e seus 2 filhos, no interior de Ohio. Seu patrimônio gira em torno de 4 milhões de dólares e mesmo assim ele vive como alguém cuja maior preocupação é preparar o café da estação antes do próximo chamado de emergência. E as emergências são reais. Menos de um ano depois de começar sua carreira como bombeiro, Stipe atendeu uma mulher com dor no peito que insistia que estava bem. Ele a convenceu a ir para o hospital mesmo assim e seguiu na parte de trás da ambulância. No meio do trajeto, ela entrou em parada cardíaca completa. Stipe realizou ressuscitação cardiopulmonar, pegou o desfibrilador e trouxe o coração dela de volta à vida com um choque. Ela sobreviveu a uma cirurgia de coração aberto e saiu do hospital recuperada, porque um campeão dos pesos pesados se recusou a aceitar um não como resposta. Mas aqui está o que eleva Stipe além da humildade. Quando ele nocauteou Fabrício Verdun no UFC 198, em maio de 2016, ele não apenas conquistou um cinturão, ele encerrou um jejum de 52 anos sem títulos importantes no esporte profissional para toda a cidade de Cleveland, 5 semanas antes de LeBron e os Cavaliers vencerem as finais da NBA. Quando o desfile da vitória tomou conta do centro da cidade, era Stipe quem estava na frente com o cinturão dos pesos pesados nas mãos, como o homem que primeiro quebrou a maldição. Seus colegas bombeiros ainda fazem ele limpar os banheiros da estação depois de cada luta, e ele não trocaria isso por nada. Número 5. Khabib Nurmagomedov. Um patrimônio de 40 milhões de dólares, um cartel invicto de 29-0, mais de 34 milhões de seguidores no Instagram. E ainda assim, Khabib Nurmagomedov vive como um homem que nunca deixou as montanhas do Daguestão. Ele não bebe, não fuma, não frequenta festas. Recusou um contrato de 40 milhões de dólares para sair da aposentadoria sem hesitar. Quando perguntam por que ele rejeita coisas caras, sua resposta é surpreendentemente simples. Elas não lhe trazem boa energia. Imagine dizer ao mundo que 40 milhões de dólares não combinam com a sua alma. Suas origens explicam tudo. Crescendo em Makhatchkala por volta de 1999, Khabib viveu o que ele descreve como um estilo de vida militar, dividindo uma casa alugada com seu pai e cerca de 15 outros lutadores. Todos cozinhavam, limpavam e treinavam, sem luxos, sem atalhos. Seu pai, Abdul Manap, não criou apenas um campeão dentro daquela casa. Ele construiu uma dinastia. Abdul Manap está listado no livro dos recordes da Rússia como o treinador de sambo de combate mais bem-sucedido da história do país, formando 18 campeões mundiais a partir de uma academia que construiu no térreo da casa da família. Esse único espaço lançou o atual campeão peso leve do UFC, Islam Makhachev, e uma geração de lutadores que hoje domina elencos em várias organizações. Quando Abdul Manap faleceu devido a complicações da Covid em 2020, Khabib se aposentou imediatamente. Ele havia prometido à mãe que nunca lutaria sem seu pai em seu corner, e nenhuma negociação poderia quebrar isso. Após a aposentadoria, ele abriu uma escola de artes marciais com o nome de seu pai e comprou uma organização russa de MMA, rebatizando-a como Eagle Fighting Championship. Tudo o que Khabib constrói aponta para trás.
para o homem que o construiu. Número 4. Max Holloway. Max Holloway não cresceu sonhando com riqueza. Ele cresceu sobrevivendo sem ela. Seu pai era abusivo antes de desaparecer quando Max tinha cerca de 11 anos. Sua mãe lutava contra o vício em metanfetamina, sumindo por dias e deixando Max e seus irmãos com os avós. As ruas de Waianae, no Havaí, diziam que ele deveria se tornar apenas mais uma história de advertência. Ele decidiu se tornar um tipo de história completamente diferente. Max começou no kickboxing aos 15 anos e venceu sua primeira luta amadora após apenas 3 dias de treino. Aos 19 já era profissional. Por volta dos seus 20 e poucos anos, conquistou o cinturão peso-pena do UFC. Mas os números que realmente definem Max não têm nada a ver com dinheiro. Ele detém o recorde de todos os tempos do UFC em golpes significativos conectados, mais de 3.600, com uma vantagem tão dominante que nenhum outro lutador na história chegou a menos de 1.000 golpes dele. Em uma única luta contra Calvin Kattar em janeiro de 2021, ele conectou 445 golpes significativos, uma atuação tão impressionante que lhe rendeu um recorde mundial do Guinness. No meio de uma combinação, ele parou para olhar para a mesa de comentaristas e gritar que era o melhor boxeador do UFC, enquanto ainda desviava dos golpes. Ainda assim, com um patrimônio de cerca de 5 milhões de dólares, Max não compra carros extravagantes nem roupas de grife. Ele se casou com a surfista profissional Alessa Kizon em 2022. Passa seu tempo livre jogando videogame e recebeu o prêmio Forrest Griffin Community Award em 2021 por seu trabalho beneficente em todo o Havaí. O garoto de Waianae não apenas luta, ele reescreve os livros de recordes e volta para casa como se nada tivesse acontecido. Número 3. Jim Miller. Jim Miller não apenas detém o recorde de mais vitórias na história do peso leve do UFC, ele detém o recorde de mais lutas na história do UFC. Ponto final. Mais de 40 combates dentro do octógono e ainda assim ele vive em uma propriedade de 8 acres na zona rural de Nova Jersey, onde cria galinhas, patos, cabras e porcos com sua esposa e seus 4 filhos. Ele caça veados, cultiva sua própria comida e sonha em construir um defumador para trutas frescas. Seu patrimônio gira em torno de 2 milhões de dólares, e ele gasta como um homem que acredita que a terra sempre vai importar mais do que o estilo de vida. Jim levou 3 de seus 4 filhos para acampamentos durante a noite em temperaturas que chegaram a 7,8 graus Celsius, sem telas, sem tecnologia. Apenas um pai ensinando aos filhos que o desconforto constrói caráter. Ele aprendeu carpintaria com seu próprio pai, não assiste televisão a menos que esteja preso em um avião e administra uma propriedade que chama de Calamity Farm porque algo está sempre quebrando. Mas o detalhe que as câmeras nunca captaram é o mais importante. Na primavera de 2013, um carrapato picou Jim e lhe transmitiu a doença de Lyme, não detectada por mais de 3 anos. A infecção o devastou com dores intensas nas articulações, depressão e uma fadiga tão severa que ele mal conseguia subir escadas. Pior ainda, afetou seu cérebro. Jim já disse que a placa cerebral associada à doença se assemelha ao Alzheimer em estágio inicial e ele praticamente não tem memória de períodos inteiros entre 2015 e 2017. Ele estava a poucas semanas de anunciar sua aposentadoria no UFC 200, quando um médico finalmente identificou a doença. Em apenas 2 dias de antibióticos, ele voltou a se sentir ele mesmo. O homem que quase abandonou tudo, destruído, acabou estabelecendo todos os recordes de longevidade que o UFC já conheceu. Número 2. Edmen Shahbazyan. Com apenas 28 anos, Edmen Shahbazyan já viveu um tipo de trajetória que a maioria dos lutadores nunca experimenta. Ele conquistou um contrato com o UFC aos 20 anos com um nocaute de 40 segundos no Dana White's Contender Series, passou pelos seus primeiros 4 adversários e entrou no top 10 dos médios com uma finalização devastadora sobre Brad Tavares no Madison Square Garden. Então, 3 derrotas consecutivas silenciaram toda a empolgação da noite para o dia. A maioria dos lutadores jovens desmorona sob esse peso. Edmen se mudou para Las Vegas, se juntou à Extreme Couture sob o comando de Eric Nicksick e se reconstruiu em silêncio, sem pânico, sem desculpas. Sua rotina é quase monástica. Treinar, ir para casa, passar tempo com a família e repetir. Essa disciplina impulsionou um retorno sólido, incluindo nocautes sobre Dylan Budka e André Muniz. Mas o que realmente revela seu caráter aconteceu no ponto mais baixo de sua carreira.
Ao caminhar para a luta contra Brunson em agosto de 2020, Edman carregou a bandeira de Nagorno-Karabakh até o octógono para chamar atenção para a guerra e a limpeza étnica que devastavam a região de população armênia. O gesto gerou um protesto diplomático formal do cônsul-geral do Azerbaijão diretamente ao UFC. Edman perdeu o pagamento de patrocínio da Reebok, uma penalidade financeira em meio a uma derrota que já doía. Ele aceitou sem arrependimento. Quando sua plataforma pode amplificar o sofrimento do seu povo, o dinheiro de patrocínio se torna irrelevante. Número 1. Demetrius Johnson. Amplamente considerado o maior lutador peso por peso da história do MMA, Demetrius Johnson defendeu seu cinturão peso-mosca do UFC 11 vezes consecutivas. E nas primeiras 15 lutas de sua carreira, incluindo 3 dentro do UFC, ele trabalhava em tempo integral em uma fábrica de reciclagem, operando uma empilhadeira das 7 da manhã até as 3 da tarde. Ele treinava depois do expediente porque tinha medo de que lutar sozinho não fosse suficiente para sustentar sua família. Seu treinador insistia para que ele se dedicasse apenas à luta. Demetrius recusava. E quando você descobre quanto o UFC realmente pagava a ele, esse medo faz todo sentido. Ele recebeu apenas $14 mil pela sua primeira disputa de título contra Dominick Cruz. Ao longo de toda sua passagem pelo UFC, seus ganhos divulgados somaram cerca de $2,46 milhões. Para um campeão que defendeu o cinturão 11 vezes seguidas. Foi só quando foi trocado para o One Championship em 2018 que seu pagamento base subiu para $750 mil por luta, finalmente refletindo o que seu talento merecia. Ao longo de tudo isso, Demetrius nunca mudou. Ele se casou com sua esposa Destiny em 2012 e juntos têm 3 filhos. Quando não está lutando, ele está totalmente no modo pai, fazendo tarefas de casa, assistindo desenhos, vivendo uma vida tão normal que parece até fictícia para alguém do seu nível. Ele construiu um canal de games no YouTube com mais de 1,5 milhões de inscritos. Não por vaidade, mas como uma ponte real para a vida depois das lutas. Demetrius se aposentou em 2024 e entrou para o Hall da Fama do One Championship sem alarde, sem ego. Apenas um garoto comum de Washington que operava uma empilhadeira. Sonhou mais alto e nunca deixou que o sucesso o diminuísse. Esses lutadores provam que a verdadeira força não é medida pelo que você gasta, mas pelo que você defende. Milhões conquistados e nenhuma alma perdida para os holofotes. Qual estilo de vida de lutador mais te surpreendeu? Deixe sua resposta nos comentários e se inscreva para não perder o que vem a seguir.